pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos iniciar a última parte do capítulo 8, que fala sobre o século XVIII no Brasil. Vamos ver agora mais algumas transformações que aconteceram em Minas Gerais. Como eu disse para vocês em um vídeo anterior, as cidades vão começar a ganhar um destaque muito grande. Inclusive, muitas delas se tornaram as cidades históricas de Minas Gerais que nós conhecemos até hoje. Então, a vida nessas cidades será muito diversificada e será também uma sociedade muito desigual. A apostila traz dados de que somente de Portugal vieram 600 mil pessoas para o Brasil para tentar a sorte com a mineração. Chegou inclusive um momento que o governo português teve que limitar essa imigração para o Brasil, porque senão, o país ia acabar ficando vazio. Essa sociedade mineradora, ela é diferente da sociedade açucareira do Nordeste, por exemplo, onde existiam só dois grupos principais, os senhores de engenho e os escravos. Em Minas Gerais, vai se formar um grupo intermediário, formado por pessoas que se dedicavam a várias outras atividades que não a mineração. Porque assim, eu disse para vocês num vídeo anterior, as pessoas que foram para Minas Gerais tinham como objetivo encontrar ouro. Esse era o objetivo principal. Mas assim, como que elas vão sobreviver? Onde elas vão morar? O que elas vão comer? O que elas vão vestir? E se elas precisarem de algum remédio, alguma coisa? Então, esse grupo intermediário, ele está ligado a essas outras atividades. E esse é um grupo que vai se tornar muito importante na região. Além desse grupo intermediário, existiam em Minas Gerais muitas pessoas livres e pobres, sem uma ocupação definida, que eram escravos alforriados, em sua maioria, pessoas que faziam comida para vender, ou que prestavam uma série de serviços domésticos, e também um grande número de mestiços, porque nos primeiros tempos da mineração, a quantidade de homens em Minas Gerais era muito maior do que a quantidade de mulheres. E esses homens acabaram tendo filhos com escravas, com ex-escravas, então, por isso, o grande número de mestiços. Apresento aqui para vocês a representação da pirâmide social na sociedade mineradora. No topo da pirâmide estavam os grandes mineradores e os altos funcionários da coroa portuguesa, funcionários que estavam ligados à intendência das minas, às casas de fundição e outros órgãos ligados não somente à mineração. Nesse grupo intermediário, então, estavam comerciantes, militares, artesãos, pequenos mineradores, os tropeiros, lembra que nós falamos deles no vídeo passado, e pessoas como carpinteiros, que faziam móveis, boticários, que eram farmacêuticos, médicos, advogados, enfim. E a base da pirâmide social eram os escravos. Então, a base do trabalho na região mineradora era constituída pelos escravos, que vinham da África para o Brasil. A apostila traz uma questão importante, que diz o seguinte: é possível comprar a liberdade em Minas Gerais? Um escravo em Minas Gerais tinha condições de comprar a sua liberdade? Essa é uma questão que ainda é motivo de debates entre os historiadores. O que se diz normalmente é o seguinte, que comparando com a sociedade açucareira do Nordeste, em Minas Gerais, os escravos tinham uma possibilidade maior de comprar a sua liberdade. Vou voltar uns slides para mostrar para vocês de onde vem essa ideia. Lembra que nós falamos sobre o trabalho escravo nas margens dos rios? Então, a ideia vem daí. Olha a margem do rio, é um lugar aberto. Vou mudar para o outro slide. Um lugar aberto que, embora fosse fiscalizado, tivesse os feitores de olho nos escravos, o escravo poderia subir e descer aí o leito do rio com a justificativa de que ele ia procurar ouro, e numa dessas, enquanto o feitor não estivesse olhando, o escravo poderia escapar. Além disso,
existem registros históricos de um número muito maior de quilombos na região de Minas Gerais do que na região açucareira. Então, uma ideia que surgiu foi a seguinte: para evitar que esses escravos fugissem, muitos donos, né, muitos grandes mineradores, davam um pouquinho de ouro para esses escravos. Não sempre, não salário. Lembre-se que escravo não recebe salário. Então, assim, vamos supor, uma vez por ano, ele recebia um pouquinho de ouro. Eu não sei se era uma vez por ano, tá? Mas só para vocês entenderem o exemplo. Então, o dono chamava os escravos, dava um pouquinho de ouro para eles, um pouquinho mesmo, e aí a ideia era que o escravo pudesse ir juntando esse ouro, e aí, quando ele juntasse uma quantia razoável, ele poderia comprar a sua liberdade. Essa ideia, ela circulou durante muito tempo, aí, inclusive presente em livros, em sites, é uma ideia comum a respeito dessa questão da compra da alforria. Então, a palavra alforria significa liberdade. A apostila está trazendo duas outras questões. A primeira delas é a seguinte: alguns historiadores acreditam que muitos donos deixavam os seus escravos faiscarem nas horas vagas, ou seja, no seu dia de folga você poderia faiscar por conta própria, procurar ouro por conta própria, e aí se você encontrasse esse ouro, você acabava comprando a sua liberdade. E existe uma outra possibilidade também, que são os escravos de ganho. São escravos que, por exemplo, fazem doces para vender, e aí no final do dia eles pagam ao seu dono uma parte, né, do dinheiro daquilo que ele vender. E aí a ideia é a seguinte: esses escravos que faiscavam nas horas vagas e esses escravos de ganho podiam ir juntando o seu dinheirinho e aí, né, poderiam comprar a sua liberdade. Só que muitos historiadores dizem que muito provavelmente isso não acontecia, porque o escravo era um bem muito valioso, então o dono não ia simplesmente abrir mão deles, deixando com que eles fizessem essas atividades. De acordo com esses historiadores, o que acontecia era o seguinte: lembra daquele imposto chamado captação, que eu falei em vídeos anteriores, que o minerador tinha que pagar uma quantia em impostos por cada escravo maior de 12 anos de idade que ele tivesse? Então, acontecia o seguinte: para não pagar esse imposto, o dono alforriava o escravo, dava liberdade, só que essa liberdade era de fachada, era só para que ele não pagasse esse imposto chamado captação. Então, o escravo era livre, teoricamente, mas, né, ele continuava sendo tratado como um escravo e trabalhando como um escravo. Então, essa questão da alforria dos escravos em Minas Gerais é uma questão importante e, como eu falei para vocês, ainda gera muitos debates entre os historiadores. A última parte do capítulo fala sobre formas de religião, diversão e arte em Minas Gerais. A vida religiosa era muito intensa em Minas Gerais e até as formas de diversão estavam ligadas à religião, a religião católica, que era a principal religião, né, aqui no Brasil colônia. O número de igrejas em Minas Gerais é muito grande por conta disso. E aí existia uma diferenciação social. As pessoas das elites não se misturavam com as outras pessoas, nem com as pessoas de classe média, muito menos com as pessoas pobres. Então, existiam igrejas que eram frequentadas somente por pessoas da elite. Igrejas essas muito bonitas, com decoração em ouro, mas que os pobres não podiam frequentar. E aí essas pessoas pobres e até escravos e ex-escravos fundaram irmandades, que eram grupos religiosos, já que eles não podiam fazer parte da mesma igreja dos ricos, eles faziam seus próprios grupos religiosos. A apostila mostra essa imagem, que é uma festa em homenagem a Nossa Senhora do Rosário, protetora dos negros. Existiam muitas festas, então, em homenagem a esses santos de devoção. Então, festas que muitas vezes as pessoas se juntavam para celebrar com comidas, bebidas, danças típicas, alguma coisa bem parecida com as festas juninas. E um destaque muito grande em Minas Gerais é a arte barroca. O barroco foi um estilo artístico trazido da Europa,
usado para enfeitar principalmente as igrejas. São obras muito bonitas, muito valiosas do ponto de vista cultural, que a apostila traz alguns exemplos para vocês. A apostila mostra, em primeiro lugar, um dos artistas mais conhecidos dessa época em Minas Gerais, Antônio Francisco Lisboa, conhecido como Aleijadinho, que fez obras que são consideradas patrimônios culturais da humanidade, inclusive. O Antônio Francisco Lisboa, ele tinha uma doença, começou a deformar as suas mãos. E aí ele começou a ter as ferramentas amarradas aos pulsos para poder fazer as suas esculturas. Muitas dessas esculturas feitas em pedra-sabão, como, por exemplo, essa obra, que é uma cena bíblica, que está na cidade de Congonhas, em Minas Gerais. Essas obras tinham, principalmente como tema, a religião. Então, era muito comum aparecer, né, cenas da Bíblia retratadas em esculturas, como no caso do Aleijadinho, mas também pinturas. Mais uma obra do Aleijadinho, a fachada da igreja São Francisco de Assis. A apostila traz aí um dos detalhes. Então, obras muito bonitas, com muitos detalhes, e como eu disse para vocês, muitas delas consideradas patrimônio cultural da humanidade. O interior da igreja São Francisco de Assis, como mostra a imagem aí de cima, tem uma obra talhada em madeira, também de autoria do Antônio Francisco Lisboa. A apostila também dá destaque às obras do Manuel da Costa Ataíde, conhecido como Mestre Ataíde, que era militar, mas que se destacou como pintor. Um artista de obras belíssimas, como a primeira, que está no Museu da Inconfidência, de Minas Gerais, e muitos detalhes, muitas obras também feitas em igrejas. Essa segunda imagem é um detalhe da pintura do teto da igreja São Francisco de Assis. Vocês podem ver a foto inteira do teto na página seguinte da apostila. Com isso, nós terminamos a primeira parte dos nossos estudos sobre o Brasil. Então, falamos sobre o século XVIII e o início da atividade mineradora na região sudeste. Falaremos sobre o Brasil na próxima apostila, com outros detalhes, como, por exemplo, a chegada da família real até nossas terras. Então, vejo vocês no próximo vídeo. Até mais. Tchau!